E na lição dessa terça-feira, eu quero começar deixando uma coisa clara para você. A gente olha para a Bíblia, a gente fica feliz com essa ideia de capítulos e versículos, na verdade, fica muito mais fácil a gente estudar. Só que às vezes a gente percebe que um assunto ele não termina num capítulo e começa um outro do zero no próximo capítulo. E para você ter uma noção geral, maior e completa, você precisa ler toda essa parte da Bíblia. Por que eu estou falando isso? Porque quando você olha para o capítulo 5, apenas a partir do versículo 1, sem a conexão com o final do capítulo 4, você perde muito a essência do que o autor queria dizer. Olha o último versículo do capítulo 4, diz assim, portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. E aí vem então o capítulo 5, o que ele está dizendo? Ei, você que é ricão, você que é cheio do dinheiro, você de repente não está fazendo o mal, mas você não está fazendo o bem. E o fato de não fazer o bem é sim, você está fazendo o mal. Em que sentido? Você tem posses e não ajuda ninguém. Não, isso não está certo. Biblicamente, eu preciso olhar para o outro. A gente precisa entender isso muito claro. Cristianismo não é uma religião individual no sentido de... É individual sim no sentido da salvação, mas é coletivo no sentido de vivência. Eu vejo alguém na minha igreja passando necessidade, eu tenho condições e não ajudo, isso é pecado. Isso é o coração maldoso de falta de amor, e falta de amor é pecado. Então, essa ganância de querer mais, tirando do outro, isso está errado. E aí é o problema da riqueza. Então, eu diria o seguinte... Quando alguns falam mal do capitalismo, né? Não, porque alguns poucos têm muito explorando os outros. Isso é 100% verdade? Desculpa, eu não acredito que seja 100% verdade. Por outro lado, eu acho que empresários e pessoas cristãs que tenham algum empregado, que tenha algum funcionário, que tenha algum colaborador, sabe, eu acho que os cristãos deveriam ser conhecidos no mundo corporativo como os caras mais justos do mercado. Sabe? É aquela coisa de que eu sou empresário, obviamente que eu estou visando lucro, mas não lucro em detrimento à exploração do outro, mas um lucro dividido, porque até assim eu estou mostrando a minha capacidade da vivência do cristianismo. Algumas ideologias e algumas formas políticas de imaginar querem tirar tudo de todos e querem que todos sejam iguais. Por que isso nunca deu certo? Porque o ser humano ele é diferente. E por que isso nunca deu certo? Porque alguns revolucionários falavam mal daqueles que tinham muito. E em nome de uma revolução, eles chegavam ao poder. Aí o coração do humano é tão ruim que daí eles tinham muito para eles, em detrimento a pouco para os outros. Então, eu fico imaginando que a única ideologia que realmente funciona é um coração transformado por Cristo. Que mesmo que eu tenha poder para ter mais, eu não terei mais para mim, porque eu entendo que o outro é importante. Aí sim vai existir justiça. Não por uma imposição, não por uma lei, mas por um coração transformado. E aí a gente pensa assim, não, porque eles precisam fazer, vamos parar com eles. E vamos entender que o maior sermão que alguém pode falar e fazer não é falar o que o outro deve fazer, mas é você fazendo o que deve ser feito. Então, eu acho que sobre dinheiro, nós cristãos temos algo para viver e algo para sermos exemplos para o mundo daquilo que é justiça e qual lugar que a riqueza deve ocupar na vida do ser humano. Riqueza é o problema? Não. Amor ao dinheiro é o problema e a exploração do outro para eu ter mais. Aí sim é problema. Até amanhã.